Paz e graça, boa tarde. Venho te dizer um pouco sobre a leitura diária que nós estamos fazendo no livro de aos Romanos, e hoje é o capítulo 6. Veja, eu quero explicar para você um pouco sobre cada versículo do qual nós faremos a leitura, e eu vou explicar alguns aqui para você. Interessante é que a palavra tem um título, a cruz, né? O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para a graça, para que a graça seja mais abundante? Aqui temos uma ideia de que temos por motivo dirigir a atenção para Romanos 5, versículo 20, pois dê uma olhadinha melhor na antecipada. Aqui é por causa da lei, né? A lei que entrou em vigor, que era o pecado abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, só porque a graça é maior do que o pecado, não significa que o crente pode e tem liberdade para pecar. O versículo 2 vai dizer, de maneira nenhuma, porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A resposta de Paulo à pergunta, longe de tal pensamento, não permita que tal coisa aconteça. Mortos à natureza pecaminosa, o que o crente é agora em Cristo. Mortos para a natureza pecaminosa. O versículo 3. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Este batismo está em Cristo e não em águas, como no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, e outros também. Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, morremos com ele. Em outras palavras, ele se fez nosso substituto, a nossa identificação com ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelos quais ele morreu. A ideia é que ele fez tudo isso por nossos pecados, por nós próprios. O versículo 4 diz, de sorte que somos sepultados com ele, pelo batismo da morte, na morte, para que com Cristo ressuscitemos do corpo, ou ressuscitemos dos mortos, pela glória do Pai. Assim andemos também nós em novidade de vida. Não só morremos com ele, mas fomos sepultados com ele. O que significa que todo o pecado e a transgressão do pecado do passado já foram sepultados. Quando ele o puseram na tumba, ele puseram todos os nossos pecados ali, naquela tumba da mesma forma. Morremos com ele, fomos sepultados com ele, a sua ressurreição é nossa ressurreição. Agora, a novidade de vida. O versículo 5, porque se formos plantados junto dele, à semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Isso com Cristo. Paulo aponta a cruz como um instrumento pelo qual vêm todas as bênçãos. Em consequência, a cruz sempre deve ser o centro da nossa fé. Sempre deve ser o centro da nossa fé, que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para que opere dentro de nossas vidas. Podemos ter a semelhança da sua morte, quer dizer, viver esta vida da ressurreição, ou só quando andamos à semelhança da sua morte, que se confere a cruz como o meio pelo qual tudo isso parece. O versículo 6, para encerrar, diz assim, sabemos isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele.
para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado, né? Que não sirvamos mais ao pecado. Isso porque tudo o que fomos antes da conversão, o poder do pecado está quebrantado. A culpa de pecado é resumida na conversão, quando você se converte a Cristo. Porque a natureza pecaminosa já não tem mais domínio em nosso coração e em nossa vida. Amém? Deus abençoe. Continue a leitura até o fim do capítulo 6 e Deus vai esclarecer bastante para o seu coração, para a sua vida. Vai só até o versículo 23, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Eu sou o Edislão Mariel e estou com você. Deus abençoe.